Como eliminar suas dívidas e alcançar o primeiro R$ 1.000.000. Nesse vídeo eu vou dar o passo a passo para você entrar na rota do seu primeiro R$ 1.000.000. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira e quero ajudar você a chegar lá reduzindo as suas dívidas. Se você tem dívidas e você quer alcançar um patrimônio e uma renda correspondente a R$ 1.000.000, quais são os passos para você seguir? O primeiro passo é que você precisa entender que a dívida é o seu melhor investimento. Muitas pessoas conversam sobre bolsa de valores, investimentos e tudo mais e acabam negligenciando ou falando menos do que deveria sobre as dívidas. Como que você pode pensar em investir, seja em renda fixa ou renda variável, se você tem uma dívida de 7, 8, 10% ao mês com algo de consumo? Não faz sentido nenhum. A dívida é o seu melhor investimento. Se você tem uma dívida do cartão de crédito, do carro, você já tem a resposta clara e certa para você de qual é o seu melhor investimento. O seu melhor investimento é pagar essa dívida, é quitar ela o quanto antes, né? Não adianta você pensar que você vai ter uma dívida, seja lá de 8, 9% e vai conseguir fazer um investimento que dê 12% e vai ficar com a diferença de 3, 4%. Isso não é algo razoável. O seu melhor investimento é a sua dívida. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você está buscando fazer a trajetória das dívidas para o investimento e para chegar ao patrimônio de R$ 1.000.000. Ou seja, a dívida de consumo é o que você deve quitar antes de pensar em qualquer categoria de investimento, seja ela renda fixa, seja renda variável. Às vezes, em determinadas circunstâncias, você pode deixar uma pequena reserva só para não ter eventualidade. Às vezes você tem uma dívida, digamos, de 40, 50 mil reais, digamos que você tenha 20, 25, talvez não seja razoável você botar de cara os 25, mas você reduz uma parte ali que você pode precisar, se a sua renda, se a sua despesa todos os meses é de, digamos, R$ 2.000 por mês ou R$ 3.000 por mês, você deixa reservado uma parte que seja equivalente a 3 vezes isso. Então, se você tem uma despesa de, digamos, R$ 3.000 todos os meses, você tem um capital reservado aí de 30, 40 mil reais, você separa 9 mil reais, o resto você paga a dívida. Esse é o seu melhor investimento, pagar a sua dívida de consumo, seja ela do que for, de carro, de cartão de crédito, todas essas dívidas, elas são o melhor investimento que você pode pensar enquanto você as tem. O segundo ponto que você deve atentar, se você está querendo fazer a trajetória do endividamento para o seu primeiro R$ 1.000.000, a gente vai ver aqui. Não existe bolsa de valores. Eu gostaria de frisar isso, As pessoas que estão aí vendendo muito conhecimento a respeito do mercado de capitais, a respeito da bolsa de valores, coloca como se fosse um ente que tivesse força própria. A Bolsa de Valores é a reunião de um monte de empresas, Não existe essa entidade Bolsa de Valores, vou colocar o meu dinheiro na bolsa e não vou pagar a minha dívida porque a bolsa tem uma rentabilidade muito boa. Não existe isso, Existe a rentabilidade de cada uma das empresas. É claro que você poderia e pode, de repente, comprar o índice, que vai abranger uma quantidade de empresas muito grandes, mas isso ainda é algo que você está comprando, no final das contas, uma empresa. Essa empresa tem pessoas lá dentro, tem um fluxo de caixa, tem máquina, tem softwares, tem uma série de fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa. Muitas pessoas acabam não olhando para esse fundamento, essa que é a base do que elas estão investindo. Elas acreditam que pelo fato de estarem comprando no seu aplicativo, no software, existe esse ente Bolsa de Valores que entrega sempre uma rentabilidade positiva. Então isso é algo que você tem que tirar da sua cabeça. Não existe Bolsa de Valores, você está investindo em ações de banco XYZ, em ações de empresa de energia. E por quê? Se você está investindo nisso, por que essa empresa vai bem ou por que ela vai mal? Você precisa se fazer essas perguntas. Necessariamente as pessoas que estão vendendo
esses serviços atrelados ao mercado financeiro não têm interesse de responder essas perguntas para você. Ela vai te dar um jargão, né? O setor de metal mecânica sempre sobe, o setor de metal mecânica é sempre bom. Você tem que se perguntar, é o seu dinheiro. Ninguém vai te dar uma indenização, né, porque você fez uma decisão errada no mercado de capitais. Então, Bolsa de Valores, esqueça esse nome, né? O que existem é empresas. E isso faz uma diferença enorme para você fazer esse percurso da dívida até o seu primeiro R$1 milhão. O terceiro ponto, no qual você precisa se atentar para fazer essa trajetória da dívida ao primeiro R$1 milhão, é a questão da velocidade. Sem dívidas, a velocidade é duplicada. E, na verdade, eu fui até muito moderado, né? Se você tem dívidas, a velocidade de acumulação, né, de construção patrimonial, ela é muito menor, é inclusive menos do que a metade, né? Então eu falei que a velocidade é duplicada, mas é mais do que isso. Quando você tem uma dívida, né, dessas de consumo, você tem uma velocidade, um carro muito mais potente jogando contra você, né? Se você tem essas dívidas já eliminadas, você tem um carro que é bom, né, que é razoável e vai ficando cada vez melhor. Seria como se você tivesse um carro já razoável e ele fosse ganhando cada vez mais itens para que a sua velocidade fosse aumentada. Então, ela não é uma razão linear, né? Ela vai ficando 2 vezes mais, depois 4 vezes mais rápido, depois 6 vezes mais rápida, e isso aí faz toda a diferença para que você consiga realmente conquistar essa patamar, né, que é aí acima do R$1 milhão, que tem uma renda para você ficar independente financeiramente. Vamos então para o quarto ponto a respeito de como eliminar suas dívidas e alcançar o primeiro R$1 milhão. O quarto é: não existe tacada. Todo mundo tem essa imagem, né, do vizinho que comprou determinada coisa e ela se multiplicou por 1 milhão, né? A pessoa que comprou Bitcoin, a outra pessoa que comprou uma determinada ação e ela multiplicou por 300 mil, mas isso é algo que é tão possível e tão normal quanto a Mega Sena, né? Sempre tem pessoas que ganham, mas o fato dessas pessoas ganharem é uma exceção que só comprova a regra, né? Precisa ter exceção para a regra existir, né? Precisa ter um vencedor da Mega Sena para existir a possibilidade de todo mundo comprar na Mega Sena, mas isso não faz com que a possibilidade disso acontecer fique melhor, né? Bem pelo contrário, né? A possibilidade de você ganhar na Mega Sena um patrimônio aí relevante, 20, 10, 15, 100 milhões de reais, ela sempre continua muito baixa, né? Então as pessoas acabam gastando muita energia, muito patrimônio, muita renda, buscando a tacada e não buscando algo que é mais pragmático, que está ao controle da pessoa. As pessoas às vezes podem gastar um pouco a mais do que deveriam, um dinheiro que poderiam estar quitando as suas dívidas em prol de comprar um Bitcoin. Isso não faz sentido nenhum, né? Vale muito mais você pegar aquele valor que você estaria arriscando e pagar algo certo, né, como a sua dívida, para que depois você consiga ter uma construção patrimonial que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Agora você já entendeu por que a dívida te afasta do crescimento patrimonial e do patamar de uma renda que dê a independência financeira. Agora eu vou falar a respeito de investimentos e dívida, né, investimento imobiliário e como você pode encarar as dívidas e para que você alcance o patamar da independência financeira com tranquilidade. O primeiro ponto é que a gente precisa conversar sobre dívida com imóveis, né? O que é uma dívida e o que é um investimento, o que é uma alavancagem, né? Essa é a grande sacada do investimento imobiliário, principalmente de quem está começando, né? A construção patrimonial vai continuar no seu emprego, vai continuar na sua atividade principal, seja como, né, um pequeno empresário, seja como um autônomo, e vai manter, né, um negócio paralelo, né, que seria inclusive um negócio imobiliário, né? Quando você tem um investimento extra, né, em imóveis que você consegue fazer que ele rentabilize, você está tendo uma renda extra, né, uma renda à parte e montando um negócio paralelamente à sua principal fonte de renda. Por isso o investimento imobiliário ele é tão acessível, tão viável e tão desejável, né, para você fazer a sua construção patrimonial. Ela não necessita que você
faça, né, uma jogada um pouco arriscada, né, de tudo ou nada, como é quando você precisa montar, né, um negócio, né, montar, digamos, sair de um emprego e montar uma padaria, ou você dá certo ou você dá errado. É um pouco difícil pesar a mão, né? No investimento imobiliário é um pouco mais fácil, você consegue ir construindo isso aos poucos. Qual que é a diferença entre dívida e alavancagem? Basicamente, quando você faz um investimento imobiliário e ele está desocupado, está vacante, ele vira uma dívida. Quando você ocupa ele e ele consegue pagar, né, a prestação do seu investimento imobiliário, ele vira uma alavancagem. Essa é a diferença básica que você precisa ter em mente, né? O imóvel ele pode se tornar momentaneamente uma dívida quando um inquilino sai e fica ali 1, 2, 3 meses desocupado. Depois você consegue, né, alugar novamente e ele retorna ao patamar de investimento alavancado, né? Essa é a característica que você precisa ter em mente, por isso que é tão importante você fazer um investimento imobiliário acertado. Uma boa compra te dá uma boa segurança, porque você consegue pegar um desconto inicial que quando você tem um nível de vacância razoavelmente baixo, aquele investimento já positivo no começo, ele já tem margem, né, para descontar esses eventuais momentos de vacância do imóvel. Então, o investimento imobiliário, ele é, via de regra, um investimento alavancado à medida que você tem um inquilino pagando pelas suas despesas do investimento, do financiamento e tudo mais. Quando você tem, em algum momento, o imóvel vazio, você fica com uma dívida, né? Então, você precisa equilibrar aquilo. Porém, o que você precisa ter em mente, né? Isso é normal que, porventura, alguém saia do imóvel e deixe ele vacante, mas o que você precisa olhar, né, no horizonte de longo prazo, 10, 15, 20 anos, de qual que é a média, né? A média que você precisa ter é uma média baixa de vacância. Se você conseguir isso, você tem, na regra, né, no panorama geral, um investimento alavancado que vai te dar um crescimento patrimonial muito mais rápido, né? Então você fazer a dívida com um imóvel, né, de uma forma alavancada, desde que você tenha eliminado todas as suas outras dívidas de consumo, é uma forma de crescimento patrimonial muito mais rápida que vale a pena ser buscada de forma consciente, buscando cada investimento imobiliário de forma bastante cautelosa e com método. Não esqueça, eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros, ele está aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente. Além disso, por favor, dê uma curtida e um joinha no vídeo que vai nos ajudar a levar esse conteúdo do investimento imobiliário muito mais à frente. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.